Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de Power Query. Nessa aula, ela será um complemento à aula anterior. Eu deixei passar algumas coisas que eu percebi depois, então vou reforçar nessa aula, para aí sim, na próxima aula, a gente dar um start aí nos tratamentos de dados, beleza? Então, vem comigo. A intenção dessa aula é mostrar o comportamento do Power Query quando a gente carrega um dado, qual que é a estrutura que ele cria e qual que é o entendimento, a interpretação que ele tenta fazer ali ao carregar uma tabela, uma planilha, uma fonte de dados, ele já tenta por si próprio identificar algumas características daquelas colunas, tá? Então aqui eu tenho uma base do Excel, que aqui eu tenho uma coluna de demanda, uma coluna com o ID do responsável, uma coluna com a categoria, tipo de demanda, tipo de processo, situação, orçamento, ou seja, uma coluna de valor. Isso aqui é uma coluna de texto, ó, coluna de texto, coluna numérica, coluna de texto, 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 valor, coluna de moeda, e aqui são duas colunas de data, tá? Então, a gente vai carregar essa base para o Power Query para a gente entender como que ele vai se comportar nessa situação. Eu virei aqui em obter dados, eu posso vir aqui direto, ó, pasta de trabalho do Excel. Percebe que o Power BI, ele tenta facilitar algumas coisas ali quando a gente está falando de produtos da própria Microsoft, né? Então a gente, eh, ele entende que é mais comum as pessoas usarem uma planilha de Excel, por exemplo, então ele já deixa ali como um atalho rápido. Eu vou carregar esse aqui, ó, base aula Power Query, vamos aguardar o término do carregamento. E aqui ele já traz uma janela, tá? Onde eu posso selecionar as diversas guias, né? Que pode ter dentro desse arquivo. Então pode ter apenas uma guia, como múltiplas guias. E quando eu clico, ele já me mostra aqui um preview do que tem dentro daquela planilha, tá? Aqui ele limita, né? Ele dá uma limitada na visualização porque ele só traz uma amostragem. Então é justamente o que a gente visualizou lá no arquivo Excel. Eu vou selecionar aqui e aí a gente não vem carregar, tá? Porque quando carrega, ele vai ele vai levar para o Power Query, mas ele já vai carregar diretamente para o Power BI, tá? E não é isso que a gente quer primeiro abrir o Power Query para entender esses tratamentos. Então sempre venha em transformar dados. E agora é só aguardar o Power Query iniciar. Olha só, ele vai iniciar e olha só que bacana. Aqui, como vocês podem ver, ele carregou e já trouxe algumas etapas aqui. A gente vai dar uma explorada nessas etapas aqui, ó. Olha só, fonte, navegação, cabeçalhos promovidos e tipo alterado. Antes de mais nada, eu queria apresentar a barra de fórmulas que o Power Query tem, que é justamente essa barra aqui que vocês estão vendo, tá? Essa barra é a barra de fórmulas do Power Query. Aqui, tudo que ele está mostrando aqui é, é a fórmula dessa etapa, tipo alterado. E essas funções aqui, por exemplo, table.transform columns, types, são funções da linguagem M. E a linguagem M é uma linguagem muito robusta, extremamente robusta. Eu tenho aqui a documentação da Microsoft, tá? Que eu vou deixar na descrição para vocês explorarem. Mas, por exemplo, eu tenho aqui funções de funções binárias, eu tenho funções de combinação, de comparação, funções de data, funções de data time. Então, se eu pegar aqui, ó, só as funções de data, olha o tanto de funções que tem aqui, ó. Date.addYears, para uma série de tratamentos, você tem aqui funções relacionadas a datas, tá? Olha só, isso daqui são só funções de datas.
Se eu vier aqui em funções de texto, por exemplo, olha o tanto de funções de texto que eu tenho aqui disponível. Cada função, se eu clico, ele me mostra aqui a documentação completa, característico da Microsoft, o que que a sintaxe, o que que essa função faz e alguns exemplos caso você precise, tá? Então isso daqui são coisas que vocês irão aprender com o tempo, não se preocupem em aprender agora, porque como eu disse, a maior parte desses tratamentos é possível fazer no Power Query a nível de interface. Então a maioria das funções que tem ali, você consegue fazer aqui via interface. E por trás, ele já vai gerando eh, esse código bruto para você. Então, assim como no Excel, as funções começam com o igual. Então, quando você, aqui na barra de fórmulas, você coloca um igual, você já está sinalizando para o Power Query que a seguir você irá inserir uma função, tá? E quando a gente carrega esses dados aqui no Power Query, ele, como eu disse, ele já tenta identificar daquela fonte que você está carregando quais as características. Então perceba que aqui, ó, na coluna demanda, ele já colocou aqui como um tipo ABC. Ele identificou, ele falou, bom, aqui eu tenho texto e tenho um número. Eu não posso colocar como número, porque não tem só número. E eu não posso... E aí ele faz essa identificação e já sugere aqui, ó, que o tipo é um tipo texto. O ID responsável, ele já identificou que é um tipo inteiro, é um tipo numérico, porque ele olhou todo o conjunto e disse, bom, aqui eu só tenho números, então eu estou tratando de números inteiros. Eu tenho um número sem casa decimal, então eu estou tratando de números inteiros. Aqui, por exemplo, o orçamento, ele também identificou aqui como um número inteiro, por mais que na planilha eu tenha a vírgula aqui, ó. Mas essa vírgula aqui, vírgula 00, é só uma máscara, né? Você percebe aqui, ó, que na barra de fórmulas, ele não tem a vírgula. Por isso que ele identificou lá que é um número inteiro. Se tivesse a vírgula, se tivesse as casas decimais, aqui ele iria identificar como um tipo decimal, tá? E aqui, as duas últimas, ele já identificou como tipo data, tá? Ele identificou como tipo data e não, por exemplo, data-hora, porque ele olhou o conjunto, ele olhou com base nas linhas, ele falou, bom, aqui eu tenho só data, eu não tenho data mais hora. Então essa coluna aqui é do tipo somente data, tá? Nada impede de eu alterar essa sugestão, vamos dizer assim, que ele faz, tá? Eu posso muito bem vir aqui, ó, na coluna orçamento e dizer, não, isso daqui é um decimal. Ele vai sinalizar aqui, ó, se eu quero, né, substituir utilizando a etapa atual, eu quero criar uma nova etapa alterando este parâmetro, este tipo de dado. Eu virei aqui substituir atual e olha só, agora ele alterou aqui, ó, de 1, 2, 3 para 1.2, que ele está identificando, agora eu estou determinando para ele que essa coluna é uma coluna do tipo decimal. Eu posso dizer para ele que não é número, é texto. Beleza, ele vai perguntar se eu quero substituir a etapa atual, eu digo que sim, e beleza, ele transformou isso daqui então numa coluna de texto. Qual que é a diferença, tá? Aqui eu não vou conseguir fazer cálculos matemáticos, porque ele é um tipo texto. Então eu não vou conseguir fazer uma soma, não vou conseguir fazer uma divisão, nada desse tipo, tá? Então, você tem que olhar o seu conjunto de dados e identificar. Essa coluna é uma coluna que eu vou fazer algum cálculo matemático, é uma coluna que eu vou usar de alguma forma essas referências de data para puxar dia, mês, ano, trimestre, semestre. Se sim, você tem que especificar para ele o tipo correto, tá? Aqui eu vou retornar para o tipo inteiro. E como eu disse, aqui ele gera as etapas. Então olha só, vou clicar aqui na primeira etapa, que é a fonte, e vamos ver o que ele gerou aqui, ó. Basicamente ele só trouxe aqui o nome da tabela, aqui dentro tem o conteúdo,
tá? Tá aqui, ó, é até um hiperlink. Aqui está o conteúdo, a gente pode visualizar. Percebe que aqui o título ele está na linha 2. O título de cada coluna, demanda, responsável ID, categoria ID, tipo de demanda, ele está na linha 2. E o nome da coluna é coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante, tá? Quando ele vai em navegação, aí ele já carregou a planilha, tá? Então, ele faz isso, ele sempre vai seguir essa hierarquia de etapas, de cima para baixo. Ele vai seguir toda essa cartilha, ele nunca vai pular etapas. Então, agora ele carregou a planilha, beleza. Só que aqui, ó, olha só, como eu mencionei no vídeo anterior, aqui a linha 1 é o título da coluna, e a coluna por si só, ela tá aqui, ó, coluna 1, coluna 2, e olha só que legal. Vocês estão notando que aqui, ao invés do tipo do dado ser 1, 2, 3 ou ABC, tá ABC 1, 2, 3. Quando tá assim, significa que ele não determinou ainda o tipo de dado. Isso daqui quer dizer basicamente que é um tipo anyway, qualquer um. Pode ser qualquer um, ele está generalizando aqui, tá? E aí depois disso, ele por si só ele identifica, ele fala, bom, essa minha linha aqui abaixo, eu tenho que transformar ela no título, no cabeçalho da minha coluna. E a etapa seguinte é justamente essa, ó, cabeçalhos promovidos. Quando a gente clica, olha só o que ele faz. Agora ele pegou aquele cabeçalho que estava na linha 1 e promoveu. Agora essa é o título, a linha 1 agora é o título da minha coluna. Passou a ser demanda, responsável, categoria, tipo de demanda. Só que ele ainda não identificou quais os tipos de dados estão aqui nessa planilha, coisa que ele faz na etapa seguinte. Então, quando a gente pula para a etapa seguinte, aí sim ele fez essa varredura e identificou o tipo de dado. E perceba que ele faz de forma sequencial. E toda fonte de dados, principalmente planilha, TXT, CSV, ele sempre vai tentar fazer essa identificação para você, ok? Mais para frente a gente vai ver que não é uma boa prática deixar, por exemplo, nas etapas iniciais aqui, já o tipo alterado, né? Questão de performance. Às vezes você vai alterar um tipo de uma coluna que você não vai precisar. Então, por que eu vou gastar um processamento para o Power Query alterar aquele tipo, sendo que eu não vou utilizar aquela coluna? Não é mais fácil eu primeiro deletar ela e depois o que sobrar, e sim eu faço essa etapa de adicionar o tipo, tá? Lembrando que o Power BI por si só ele faz essa identificação, mas nada impede de você não acatar. Então eu posso vir aqui e beleza, e deletar essa etapa aqui. Eu venho aqui no X simplesmente e deleto. E aí ele retrocede para a etapa anterior. Aquela etapa não existiu. Tá? E aqui eu posso fazer na mão. Então eu vou falar para ele que demanda é tipo texto. Responsável, eu não quero. Ele tinha colocado no tipo inteiro. Eu não vou fazer nenhum cálculo. Então vou deixar tipo texto também. Beleza, ele vai acatar tipo texto. Tá? Desde que não seja algo incompatível. Então, por exemplo, essa coluna de demandas. Eu não posso falar para ele que é um tipo data, porque isso daqui não está no formato data. Se eu disser para ele, ó, essa coluna é um tipo data, ele vai tentar identificar e não vai achar essa possibilidade. E aí ele vai dar erro. Ele está falando aqui, ó, não conseguimos analisar a entrada fornecida como um valor date, tá? Porque aí também vira um absurdo, né? Como ele vai transformar isso em data? Não existe a possibilidade. Eu posso vir aqui e retornar, né? E dizer para ele que não, isso daqui é texto na verdade, tá? Data, por exemplo. Data, beleza. Eu posso considerar como data ou como um texto também. Só que aí, como um texto, eu não vou conseguir fazer análises temporais. Isso daqui é puramente um texto. Eu estou dizendo para o Power BI que essa coluna é um texto. Agora, se eu disser para ele que essa coluna é uma coluna de data, aí sim, beleza.
Quando eu carregar isso lá para o Power BI, eu vou poder usar recursos próprios para a data. Por isso que é importante aqui a gente determinar certinho, gastar um tempo aqui e especificar cada coluna, ou então acatar a sugestão do Power BI, que dificilmente ele erra, tá? Se precisar ajustar, serão pouquíssimas coisas que será necessário ajustar. Então, tudo que a gente faz aqui, ele vai registrando, como eu disse, né? Ele vai gerando o código bruto. E se eu vier aqui em editor avançado, eu vejo justamente todo esse código, tá? Todo esse código. E como funciona aqui essa estrutura? Então, sempre o Power Query ele gera um let e um in. Sendo que tudo que está entre o let e o in são as transformações. Isso tudo aqui são transformações que ele vai fazendo. Então aqui, por mais que eu nunca tive contato com a linguagem M, mas se você olhar algumas palavras-chave aqui, você pode ver que aqui ele está carregando um workbook do Excel. Beleza? Ele está passando aqui o diretório, depois ele determina qual a planilha, né, qual a guia dessa planilha ele vai usar, então ele está usando a base, tá? Dizendo que ela é do tipo uma sheet, tá? Depois ele vem e promove os cabeçalhos, table.promote_header. Depois ele altera os tipos, e aí ele faz isso coluna por coluna, né? Aqui, ó, então se... demanda type text. Responsável, type text. E assim por diante, se a gente for lá no final, ó, type text, aqui ó, início processo, type date, fim do processo, type date, orçamento, type number, tá? E aí, depois, aqui no in, basicamente o retorno, o que ele vai mostrar, tá? E aí, ele vai separando por vírgula, cada linha ele vai quebrando por vírgula, exceto a última linha. A última linha do código, ele não inclui vírgula, tá? Se eu incluir vírgula aqui, ele vai dar um erro, ó. Ele já diz aqui embaixo, a vírgula não pode preceder um in. Ou seja, antes do in eu não posso ter vírgula, tá? Não posso ter vírgula. E aqui, então, no in, ele sempre referencia a etapa que tem que retornar. E cada etapa é nomeada. Então, assim, eu tenho a etapa fonte, a etapa cabeçalhos promovidos, essa base aqui, né? E tipo alterado, tá? Então, esse é o nome da etapa, que é o nome que ele retorna aqui, tá? E por que tá com a hashtag aqui, tá? Ele sempre vai colocar hashtag em toda o nome de etapa que possui espaço, caracteres especiais, tá? Caracteres especiais pode ser espaço, pode ser acento, pode ser cedilha, pode ser til, tudo isso é caractere especial. Então, para ele não dar problema, ele coloca a hashtag e o código, ele vai identificar, pô, tem a hashtag, a informação seguinte contém um espaço. E ele também coloca entre aspas duplas, tá? Aspas duplas porque também tem espaço. Então, se tem espaço e tem caractere especial, a hashtag e aspas duplas. Tudo que está aqui é o nome da etapa. Se eu não tenho caracteres especiais, ele não precisa, que é o caso aqui da fonte, olha só. A fonte, ela não tem caractere especial, ela não tem espaço, não tem acento, não tem nada. Então ele não colocou aqui a fonte como com essa estrutura de hashtag e aspas duplas. Eu vou adicionar uma etapa aqui, ó. Eu vou descartar qualquer que seja a alteração que eu fiz. Eu vou adicionar uma etapa aqui, eu vou colocar responsável como inteiro e vou falar para ele adicionar uma nova etapa.
Ó, ele adicionou uma nova etapa, então ele pegou a etapa anterior, criou uma nova etapa só com essa instrução de pegar essa coluna e mudar o tipo dela, ó. Perceba, tipo texto, tipo inteiro, tá? E aqui tá ó, a expressão desse código. Table.transformColumnsType, o nome da consulta anterior, que ele vai, da etapa anterior que ele vai transformar, e a transformação. Falando que a coluna responsável ID agora é do tipo inteiro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui o nome dessa etapa, vou renomear e vou tirar o espaço dela. Vou deixar tipo alterado 1, mas tudo junto. E vou lá no editor avançado. E olha só, como eu tirei o espaço, ele não tem mais caractere especial, porque tipo alterado 1 numeral não é caractere especial, né? E tá tudo junto, não tem espaço. E olha só, aí ele gerou, ele não colocou na estrutura de hashtag e aspas duplas, tá? Então, sempre que tiver espaço, qualquer caractere especial, ele vai colocar nessa estrutura, hashtag aspas duplas. Outra coisa, em cada etapa, ele coloca a função, tá? A função que ele vai usar. E aí ele sempre tem que, o primeiro parâmetro, basicamente, ele sempre vai referenciar a etapa anterior. Então, olha só. Eu pego aqui no cabeçalhos promovidos. Aqui no cabeçalhos promovidos. Deixa eu limpar, deixa eu voltar. Aqui no cabeçalhos promovidos. Então, ele está pegando aqui, ó, a etapa anterior, que é a base sheet, que é essa daqui, e fazendo a transformação. Na etapa do tipo alterado, ele está pegando cabeçalhos promovidos, que é a etapa anterior, e fazendo a transformação. Então, ele sempre, antes de fazer a transformação, ele referencia a etapa anterior, certo? E agora, eu só fechei aqui para ele parar de ficar pulando aqui. E aí, como eu disse, né, aqui no in, aí é de fato o que ele vai retornar. O que ele vai retornar, ele está retornando aqui a última etapa. Eu posso, olha só, eu posso pegar aqui uma etapa, pegar essa etapa e jogar para cá. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, ele pegou e aí ele bagunçou todo o código aqui, né? Ele acabou de deletar, ele tirou todas as etapas aqui e ficou só a etapa chamada base. O que que eu fiz, tá? O que que eu fiz aqui? Eu disse para ele que eu não quero que ele traga essa etapa. Opa, deixa eu limpar aqui. Estava apertando errado. Eu peguei e coloquei, eu falei que o retorno vai ser essa etapa e não essa. E ele, beleza, ele obedeceu, tá? Tanto que aqui tá no tipo texto. E aquela outra etapa, ela justamente pega essa coluna e transforma para o tipo inteiro. Então aqui a gente consegue fazer algumas mudanças no código, mas é um nível muito mais avançado, eu só quero demonstrar para vocês que há essa possibilidade, tá? Então aqui, basicamente, ele está ignorando essa última etapa aqui, essa última transformação. Se eu passar qualquer outra etapa para ele aqui, eu vou falar que a etapa é a fonte, a primeira etapa, tá? A primeira etapa. Ele vai ignorar todas as demais, todas as seguintes, e vai pegar só a primeira etapa. Beleza, ele vai obedecer aqui, ó. É isso daqui que ele está trazendo, tá? Então, só para vocês entenderem que há essa possibilidade. Agora eu vou falar para ele respeitar aqui, que mostrar a última etapa. Agora ele restaurou aqui, né? Ele estava bugado, não está mais bugado, tá? E aí, beleza, a gente faz as transformações, faz tudo o que tem que fazer. E por último, o que, que a gente faz para de fato carregar essas informações tratadas para o Power BI?
Aqui, a gente tem o fechar e aplicar, tá? Tem o fechar e aplicar. Se eu clicar na setinha aqui, ó, eu tenho fechar e aplicar, eu tenho só o aplicar, ou seja, ele só aplica, mas continua na tela. Ou fechar, que basicamente eu estou falando, vamos sair daqui e não salva nada do que eu fiz. Eu vou clicar em fechar e aplicar. E agora ele fechou o Power Query, veio para o Power BI, e agora ele vai processar todas aquelas transformações e trazer o dado já todo tratado aqui para o Power BI, para aí sim a gente conseguir utilizar essa informação para criar nossos dashboards, tá? Então ele já trouxe aqui, ó, e aqui está a nossa base, tá? Aqui está a nossa base. Quando ele carrega aqui para o Power BI, a coluna data, geralmente ele deixa nesse formato, mas aí a gente pode vir aqui e colocar no short date, tá? E aí, beleza, tranquilo. Tá? Então, como que depois, beleza, eu transformei, fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer e depois disso, né? Então, a gente vai lá em fechar aplicar. Pô, preciso fazer mais alguma mudança aqui. Essa coluna aqui eu queria deletar essa coluna. Como eu faço agora para voltar para o Power Query? A gente vem aqui, ó, transformar dados. Transformar dados. Clico aqui e tem aqui, ó, transformar dados. Seleciono e retorno para o Power Query. E aqui ele vai voltar de novo, vai carregar tudo que eu importei aqui, todas as etapas, e aí eu posso continuar meus tratamentos. Essa coluna eu não quero, então eu vou remover. Ele insere uma etapa aqui, colunas removidas. Quando eu carregar, se eu der agora um fechar e aplicar, eu vou deletar mais essa daqui, tá? Então eu deletei as duas colunas. Se eu der um fechar e aplicar, ele vai processar tudo isso e essa coluna responsável ID, categoria ID, deixarão de existir. E é isso que aconteceu aqui. Certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de fortalecer essa iniciativa, deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, essa playlist para aquela pessoa que você sabe que está querendo aprender a trabalhar com a ferramenta, ok? Até a próxima aula, falou!